Seja muito bem-vindo a mais uma viagem serena e fascinante no tempo. Hoje, vamos atravessar os portões pesados da Europa medieval e descobrir não só os cavaleiros e castelos que povoam tantas lendas, mas também a dura e surpreendente realidade escondida por trás das muralhas de pedra. Então, acomode-se, respire fundo e relaxe, porque até o final deste vídeo, você não só vai conhecer a verdadeira vida medieval, mas também ouvirá uma lenda pouco conhecida sobre um cavaleiro que enfrentou um destino inesperado. Fique comigo até o fim para descobrir qual é. Nossa jornada começa por volta do século V, após a queda do Império Romano do Ocidente. As cidades romanas, antes vibrantes, transformaram-se em vilarejos isolados, onde a segurança vinha das espadas e dos muros altos. Nesse cenário, surge a figura do castelo medieval, não como um palácio luxuoso, mas como uma fortaleza militar, projetada para resistir a invasões e cercos prolongados. Os castelos, com suas torres e ameias, foram símbolos de poder e proteção. Mas quem já esteve dentro de um, sabe, eram frios, úmidos, com pouca iluminação e cheios de passagens secretas. O conforto? Bem, esse era um luxo que poucos podiam ter. E os cavaleiros? Ah, os cavaleiros! Para ser um deles, o caminho começava cedo. Aos 7 anos, um menino nobre se tornava pajem, servindo a família senhorial, aprendendo boas maneiras e pequenas tarefas. Aos 14, passava a escudeiro, acompanhando o cavaleiro em batalhas, limpando sua armadura e cuidando do cavalo. Só depois de anos de treino e provas de bravura, vinha a tão sonhada cerimônia de sagração, onde, ajoelhado, recebia a espada e o título de cavaleiro. Mas, ao contrário das histórias românticas, a vida de um cavaleiro medieval não era feita apenas de torneios e poemas de amor. Era uma existência marcada pela violência, pela guerra e pela obrigação de servir fielmente ao seu senhor feudal. E aqui vai um fato curioso. Você sabia que, em tempos de paz, muitos cavaleiros se tornavam praticamente mercenários? Isso mesmo. Sem batalhas para lutar, muitos ofereciam seus serviços a quem pagasse mais, participando de expedições militares ou até mesmo de cruzadas. Esse lado mais prático da vida medieval nem sempre aparece nos livros de contos de fadas, mas aqui a gente revela tudo. Enquanto os nobres planejavam alianças políticas e guerras, a grande maioria da população, os camponeses, lutava pela própria sobrevivência. Viviam em cabanas rústicas com o chão de terra batida e uma fogueira central que iluminava e aquecia. O trabalho no campo era árduo. Arar, plantar, colher, tudo dependendo do clima e da generosidade da terra. E claro, uma boa parte da colheita ia para o senhor feudal, como pagamento pela proteção concedida. A vida era simples, mas também marcada por festas comunitárias, celebrações religiosas e muitas crenças populares, onde lendas sobre lobos, bruxas e espíritos rondavam as noites frias. E por falar em noites frias, imagine-se agora, sentado numa taverna medieval, com o fogo crepitando na lareira, enquanto um bardo, com sua lira, canta histórias de grandes cavaleiros e damas enfeitiçadas. O vinho rústico circula entre as mesas e, do lado de fora, os lobos uivam
na floresta densa. É esse clima que inspirou tantas lendas que atravessaram os séculos, como a do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Histórias repletas de magia, honra e traição. Mas, se você acha que a vida medieval era só luta e sofrimento, aqui vai outro gancho. Fique comigo até o final, porque logo mais vou contar a curiosa história de um castelo tão inexpugnável que seus inimigos decidiram cercá-lo, não com armas, mas com fome e paciência. Uma estratégia que levou anos e terminou de uma forma inesperada. Antes disso, não podemos esquecer de falar das mulheres medievais, muito além da figura passiva das damas na torre. Muitas eram administradoras competentes, especialmente quando seus maridos partiam para guerras ou cruzadas. Algumas, inclusive, assumiam a defesa dos castelos, liderando tropas e organizando estratégias. Um exemplo fascinante é Eleanor de Aquitânia, que não só foi rainha da França e da Inglaterra, mas também uma das figuras femininas mais influentes de toda a Idade Média. Outro aspecto que não podemos deixar de lado é a religião. A Igreja era o centro da vida medieval, guiando não só as crenças, mas também as leis e o cotidiano das pessoas. Mosteiros isolados guardavam manuscritos preciosos e foram verdadeiros centros de conhecimento durante séculos. Foi também a partir da fé que se justificaram as cruzadas, expedições militares que misturavam religiosidade, política e ambição. Milhares partiram para o Oriente, motivados pela promessa de salvação eterna, mas muitos jamais retornaram. E agora, como prometido, a história do castelo cercado pela fome. O castelo de Rochester, na Inglaterra, foi palco de um dos cercos mais impressionantes da Idade Média. Em 1215, o rei João Sem Terra enviou suas tropas para retomar a fortaleza ocupada por rebeldes. O cerco foi tão longo que, sem conseguir quebrar as muralhas, o rei ordenou que seus homens cavassem túneis por baixo das paredes e ateassem fogo a estacas de madeira e banha de porco, fazendo as fundações desabarem. A resistência foi heróica, mas a fome, o frio e o colapso físico acabaram sendo mais letais do que as espadas. Uma lembrança brutal de que, na Idade Média, a guerra nem sempre era vencida pela força, mas muitas vezes pela espera. E se você chegou até aqui, parabéns! Agora você faz parte de um grupo seleto que conhece não apenas as lendas, mas a verdadeira essência da vida medieval. Me conta aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Você já imaginava que a vida nos castelos fosse tão difícil ou que os cavaleiros tivessem tantos desafios além das batalhas? Se gostou dessa viagem, curta o vídeo. Isso ajuda a espalhar mais histórias como essa, para quem, assim como você, quer aprender e relaxar ao mesmo tempo. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras no tempo. Na próxima viagem, vamos explorar outra era cheia de segredos e curiosidades. Mas isso deixo para outra noite. Agora, respire fundo, feche os olhos e imagine-se deixando os muros do castelo para trás, seguindo por uma estrada ladeada por florestas silenciosas, com o som suave de cascos de cavalo se afastando na madrugada. Boa noite e bons sonhos.
Viajante do tempo,